Enche as nossas vidas, Espírito.
nossas vidas. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche as nossas vidas. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus.
louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias! Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos deu esta noite de sábado para glorificarmos e exaltarmos o santo nome dEle. Aleluias! Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nesta tarde de sábado. Perdão, é sábado hoje. Aleluias! Glórias a Deus. Queridos e amados que estão agora ouvindo, eu gostaria de abrir aqui um versículo e ler uma passagem rápida, porque eu creio piamente, como todos aqueles que estão vendo os acontecimentos, que é hora de buscarmos o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que invocam o seu santo nome. E nós vamos agora ler aqui, aleluias, a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em João capítulo 8, versículo 21, que diz assim: em outro dia lhes falou dizendo: eu vou retirar-me, e vós vão me procurar, mas vão perecer nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele caso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podereis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis. Então lhe perguntaram: quem és tu? E respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio vos tenho dito. Veja só, disse-lhe Jesus, que é desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho
para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Eles, porém, não entenderam que Jesus falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluias! O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando que Ele só fala que o Pai Eterno fala, que Ele só faz o que o Pai Eterno faz, que Ele só quer o que o Pai Eterno quer. Mas os escribas, os fariseus, eles não estavam entendendo o que Ele queria dizer, porque mesmo eles conhecendo a Torá, que é o mesmo que a Bíblia, mesmo eles estudando os pergaminhos, eles não podiam compreender estas palavras, porque estas palavras eram ali na verdade um mistério. E quando Ele diz que Ele iria para um lugar para onde eles não poderiam ir, e que eles o buscariam mas não encontrariam, é porque eles não creram nele, não creram na mensagem de Jesus, não deram crédito às suas ministrações. Todas as vezes quando ele ia e ministrava, até mesmo por meio de parábolas, eles não acreditaram. Por quê? Porque os seus corações estavam endurecidos. Eles eram acostumados com a lei e não com a graça. E na lei eles achavam que apenas fazendo uma liturgia, cumprindo uma liturgia, eles poderiam ser salvos. Mas todo aquele ritual que no Antigo Testamento eles cumpriam, já falava a respeito da vida de Jesus. Porque desde que o povo do Egito foi liberto do Egito, esta libertação antecedeu primeiro a morte do cordeiro. Porque eles pegaram o cordeiro, imolaram o cordeiro, e cada família comeu do cordeiro. E antes da última praga vir ao Egito, que era a praga dos primogênitos, isso está escrito no livro de Êxodo, antes da praga vir, eles pegaram do sangue do cordeiro e passaram nos umbrais das portas. Mas quando o cordeiro esteve entre eles, o Jesus Cristo, que estava previsto, predito para vir, profetizado e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, ele veio exatamente como estava no livro de Isaías, de Jeremias, de Zacarias. Ele veio exatamente como estava no livro de Daniel. Ele veio exatamente como as profecias do Antigo Testamento. E mesmo eles tendo conhecimento daquela palavra, eles não puderam identificar que aquele era o Messias prometido, era o Salvador da nação de Israel. Aquela era a promessa de salvação para eles, de restituição para eles. Porque eles não compreenderam. Nós temos dois motivos para isso. Um deles é que foi um plano do Senhor para que a oliveira, que é natural do galho, que a raiz é Jesus, fosse removida, para que nós, os gentios, os zampugeiros, pudéssemos ser enxertados. Eu sei que as minhas palavras são um pouco difíceis, mas se você atentar um pouquinho para o que eu estou falando, você vai me compreender. Um dos motivos pelo qual os judeus não puderam identificar que aquele era o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, aquele é o Messias de quem o próprio Davi escreveu em inúmeros salmos. Eles não identificaram porque eles já estavam mortos na letra. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a Torá, eles sabiam que ele viria, mas eles não praticavam aquilo que eles leram,
a respeito dele. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele estava montado no jumentinho, indo para o caminho, para o Monte das Oliveiras, montado no jumentinho. Ele entrou humilde, e porque ele entrou bem humilde, ele não veio num cavalo alado, ele não veio com vestes real, ele veio na humildade de qualquer um de nós, moradores do Recanto das Emas. Ele veio na simplicidade de alguém que não tinha bens materiais. E logo depois, por causa daquela simplicidade, é óbvio, ele não veio fardado. Eles o crucificaram. Eles não identificaram, mas era um plano de Deus. E este plano de Deus, ele foi orquestrado para que eu e você possamos identificá-lo. O povo dele não soube reconhecê-lo quando ele veio na humildade. O povo dele não pôde perceber que ele era aquele do qual o livro de Isaías, no capítulo 53, disse: ele veio como renovo numa terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma formosura nós víamos. Ele era desprezado entre os homens. Eles não lembraram-se, ou eles não entenderam o que Isaías queria dizer. Então ele veio humilde. E eu quero chamar a tua atenção. Existe um povo aqui que está vindo humilde anunciar esta palavra. Mas quem está identificando? Quem está ouvindo esta mensagem? Quem está entendendo o que Deus está falando nesta hora? E porque o povo dele, o povo de Israel, não o identificaram, ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porém, vou a outros, e todos aqueles que me receberem serão filhos de Deus. E aqueles do qual Jesus Cristo falou, é exatamente a sua pessoa e a minha também. Quando ele disse que ele iria ao povo que não o conhecia, porque até então os judeus entendiam que só eles tinham as promessas, só eles tinham a salvação. Até então os judeus entendiam que todos os outros estavam excluídos, porque o povo escolhido por Deus eram os judeus. Por isso que a palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos, que a oliveira tinha os seus galhos naturais. Esta oliveira que tinha seus galhos naturais, da qual Jesus é a raiz, era o povo de Israel. Os galhos eram o povo de Israel. E quando o povo de Israel não soube reconhecer o tempo da sua visitação, o dia em que o Messias viria para tirar do sofrimento romano, para tirá-los da escravidão romana, para tirá-los de sob o governo romano. Eles estavam sob a tirania do governo romano. Ele veio, mas eles não identificaram. E quando eles não identificaram, porque eles olharam com os olhos humanos carnais, que só vê a aparência das pessoas, mas não consegue distinguir o que está nos corações, eles desprezaram o Messias. Então nós, os gentios, que não éramos povo, passamos a ser o povo de Deus, e a promessa da salvação está agora sendo uma realidade no tempo da graça, que é o tempo atual que nós estamos vivendo. Mas a pergunta que eu te faço é: será que você tem a Bíblia aberta no Salmo 91, que já está até empoeirado? Ou será que você tem o hábito de pegar aquelas escrituras para examiná-la, para entender que tempo é esse que eu e você estamos vivendo? Queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que todos vocês sabem que quando o povo de Israel estava deixando o Egito, eles primeiro, para que os primogênitos não viessem morrer, eles passavam o sangue
Aleluia! E todos que passavam pelaquela porta onde tinha o sangue de Jesus, eles estavam guardados para que o anjo da morte não levasse os seus primogênitos. Glória a Deus! E o que eu estou falando é que isso está acontecendo nos dias de hoje. Como o povo de Israel rejeitou o Messias, não deu crédito, não ouviu que o João Batista, quando João Batista gritava a todos aqueles ali em volta do Rio Jordão, na Judeia, ele avisou a todos que se arrependessem dos seus pecados, que se batizassem nas águas, porque estava vindo o Rei dos Reis, e ele estava com a pá na mão e com o machado na outra, e que as árvores que não dessem fruto serão arrancadas, mas aquelas que derem fruto serão enxertadas no adubo, para que ela dê o devido crescimento. Então, hoje nós também temos o sangue de Jesus, que nos guarda, que nos livra. Por isso nós precisamos identificar este tempo que nós estamos vivendo, e não fazer como os judeus, porque os judeus desprezaram Jesus, mas e nós? Será que nós estamos desprezando o Messias? Será que a Bíblia no nosso lar é um objeto obsoleto, que não é lido, não é examinado, não é estudado? Por que eu estou falando isso? Porque, meus queridos, as profecias estão se cumprindo, os terremotos estão acontecendo, os vírus é uma existência atual, cada vez mais multiplicadamente. Esta é a hora de nós fazermos diferente dos judeus. Esta é a hora de nós reconhecermos, porque ele veio e eles não reconheceram. E se nós reconhecermos agora o sacrifício da cruz, o sangue que foi derramado para salvar a minha e a sua vida, então nós escaparemos do juízo. Quando nós purificamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso corpo, é porque nós entendemos que nós servimos um Deus que é santo, que é justo, que é puro. E quando nós botamos as práticas de justiça na nossa vida, nós cumprimos também o que anunciou João Batista. João Batista era o precursor de Jesus, e ele veio pregando arrependimento de pecados. E ele veio pregando também o arrependimento de pecados por meio do sangue do Senhor Jesus. Por isso, meus amados e queridos ouvintes, nesta noite é importante você identificar o tempo que você está vivendo, porque eu preciso te lembrar, se você conhece ou não a Bíblia, que os últimos dias da odisseia humana na terra são esses que nós estamos vivendo. E é por isso que a palavra do Senhor nos pede que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, e que nós venhamos ser batizados, e que nós venhamos a praticar obras de justiça. Todos nós sabemos que a mentira é do diabo, e todo aquele que mente logo se torna filho do inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando, está escrito na própria Bíblia. Por isso que agora, no tempo da graça, o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos lavados com o sangue de Jesus, porque nós não éramos o galho natural da oliveira, e o Senhor, por seu muito amor, veio nos enxertar nele mesmo, por meio do arrependimento de pecados, confissão de pecados, batismo e uma vida diferente do caminho largo. Queridos e amados, que estão nesta noite de sábado, ouvindo de dentro dos seus lares ou aqui da pracinha, será que nós estamos identificando este tempo? O povo judeu não identificou.
Será que nós, neste tempo, vamos cometer o mesmo erro? Você precisa identificar este tempo, que é o tempo dos últimos dias, porque quando você liga a sua televisão, você vê os terremotos que estão acontecendo, você vê as enchentes que estão acontecendo, você vê as cidades sendo inflamadas pelo fogo na Europa, na Turquia. Então isso tem que nos acender o sinal de alerta. Quando você pega o seu carro e dirige o seu carro, você vê um semáforo, você vê ele verde, você sabe que você pode seguir. Mas quando a luz amarela ela é ligada, é acendido um sinal de alerta. Queridos, o sinal de alerta está aceso agora. E ele está aceso para nos orientar que este é o tempo de mudanças. Este é o tempo de não somente abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá como se a Bíblia fosse um amuleto mágico. Queridos, este é o tempo de nós examinarmos as Escrituras e começarmos a nos preparar, reconhecendo a vida do Messias. Ele disse que iria, mas que voltaria. Ele veio, nós não estamos só. Ele disse: eu vos enviarei o Consolador. E ele disse: eu estarei convosco até o fim dos séculos. E a presença dele é uma realidade, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. No tempo da graça, você tem o Consolador Espírito Santo, você tem o Orientador Espírito Santo, você tem a força que você precisa, se você tão somente crê, para abandonar o mundo pecaminoso, as más práticas, as más obras, porque Ele envia o Espírito Santo, porque Ele sabe que nós, por nossa própria força e vontade, não conseguimos servir a Deus. Ele é o Deus triuno, a Santíssima Trindade habita nele. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Assim como você é corpo, alma e espírito, Ele envia o Espírito Santo para que a gente possa identificar o tempo do qual estamos vivendo. É o tempo dos últimos dias na face da terra. É o momento de nós fazermos uma auditoria nos nossos corações. Meus amados e queridos, a natureza está anunciando a vida do Senhor. E muitos de nós estamos sentindo em nosso coração que realmente é um tempo turbulento. E você e eu sabemos que somente em Cristo Jesus, firmado na rocha, nós sairemos ileso do que está acontecendo e do que vai acontecer à terra e seus habitantes. Aleluia! Por isso nós estamos aqui anunciando este tempo de conserto, tempo de voltarmos para Deus, porque você sabe que você é o templo do Senhor. O seu coração é lugar de habitação do Espírito Santo. Se você tão somente devolvê-lo para Deus, devolver o teu coração. Por isso, meus queridos e amados, moradores da quadra 803, o Senhor Jesus, como eu li aqui na palavra, eles não reconheceram Jesus.
A voz do Espírito Santo, quando fala no íntimo dos nossos corações: muda teus caminhos, observa a vontade de Deus e pratica a sua palavra, porque o amor de Deus agora está deliberadamente derramado sobre esta geração. Mas, meus queridos, há um tempo que vem se aproximando que vai cessar. Por isso, aqui eu encerro as minhas palavras. Aleluia. E te falo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a todos. Amém? Nós vamos ouvir uma adoração e vamos continuar glorificando e exaltando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Som testando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Só gira. Só gira. Não, assim não. Aquela parada. Aleluia. Glória a Deus. Não, ficou ruim. Glória a Deus. Aumenta de novo. Aí, glória a Deus. Ficou ótimo agora. Aleluia. Aqui, ó. Aqui não dá interferência. Aqui ficou bom. Glória a Deus. Aleluia. que vivo está.
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala
te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluias, louvado é o Senhor. Te engrandecemos, ó Deus, nesta noite e te pedimos que o Senhor toque nos corações. Visita, Senhor, a necessidade, Pai, dos teus filhos. Que a palavra do Senhor possa ser, Senhor amado, pregada esta noite. Os corações venham ser alcançados. Ó Deus, Tu és grande, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome, poderoso Deus. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Somente Tu és digno de todo louvor e adoração. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha
suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluias, que possamos voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro
voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Só aqui que pega. Pode mexer muito não. Tá dando interferência. Aleluias, glória ao Cordeiro de Deus. Amamos ao Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. O Filho de Deus está prestes a retornar a este mundo. E nós estamos aqui para dizer a você, a todos aqueles que estão a ouvir este momento de adoração, este momento de culto ao Senhor, nós queríamos continuar este tempo aqui e fazê-lo proveitoso para a minha vida e para a tua vida. E antes de trazer uma breve palavra aqui, uma breve escritura sagrada ao teu coração, eu quero dizer para ti, eu quero dizer para você que nos está ouvindo aí dentro da sua residência, você que está aqui na praça, preste bem atenção, se você puder, ao que vai ser dito aqui. Eu quero trazer uma escritura sagrada, que ela vai falar sobre esse tempo atual, o conselho que Deus dá para os homens que habitam a terra, a afirmação da palavra de Deus, o amparo que Deus Pai, Ele deixou na sua escritura sagrada. Ele disse que Ele era refúgio, Ele disse que Ele é proteção, Ele disse que Ele é abrigo, Ele disse que Ele é uma segurança para todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Isto é o que está no Salmo 91. E por que o Senhor Deus, Ele falou isso? Quando eu e você vemos o Salmo 91, lá está escrito que sobre a terra, sobre os homens desta terra, existem pragas, existem enfermidades, existem maldições que são lançadas contra os seres humanos. E por que isto acontece? É porque eu e você sabemos que um dia o homem desobedeceu a Deus, quando lá no Jardim do Éden, ele descumpriu uma ordem que Deus disse para ele. E ele tocou num fruto e comeu daquele fruto, dando ouvido então a serpente, o diabo, o inimigo de Deus, que enganou os anjos lá dentro do céu. Está escrito isso no livro de Ezequiel, capítulo 28, e também no livro de Apocalipse, capítulo 12, que este elemento, ele iludiu, ele venceu, ele subjugou
todos os um terço dos anjos que Deus criou. Ele fez com que esses anjos desobedecessem ao seu Criador. E Deus disse que este mesmo ser, ele desceu a esta terra e ele veio para cumprir 3 missões. Ele veio com um objetivo. Ele tem um dever. E este dever está escrito em João capítulo 10. É matar, roubar e destruir. É isto que ele faz. Tudo o que a serpente, tudo o que o maligno faz, traz roubo da paz, traz roubo da justiça, traz roubo da presença de Deus, traz morte, traz desgraça. É isso que ele faz. Ele destrói o que Deus construiu no ser humano, na criança, no jovem, no sábio, naquele que tem pouca sabedoria, no rico, no pobre. Esta é a missão de Satanás. Ele pega o homem que outrora andava num caminho bom, num caminho honesto, e ele faz com que este homem, por um motivo ou outro, ele passe a roubar, ele passe a matar, ele passe a praticar desonestidade, ele passe, através das suas ações, destruir lares, destruir família. E você vê a consequência destas ações sobre a terra. Tudo isso traz como consequência, uma delas são guerras, como nós vemos agora acontecendo. Outra consequência, você vê, muitos de nós perdemos nossos entes queridos, enterramos familiares, pessoas que nós tanto amávamos. Tudo isso é consequência de uma ação, de uma intenção deliberada, consciente, planejada pelo inimigo do teu Criador, do meu Criador. E Deus disse para todos os homens que habitam a terra, para mim e para você, avisando a nós que este arqui-inimigo dele, ele desceu a esta terra, a este plano terreno, e ele veio aqui para destruir o que o Senhor Deus fez na vida do ser humano. Ele veio para tentar transformar aqueles que foram criados para ser a imagem de Deus, para refletir o amor, para refletir a verdade, para refletir a justiça de Deus, para refletir o seu Criador. Este elemento maligno veio para transformar os homens, ao invés da imagem de Deus, da imagem do seu Criador, revestidos de verdade e de justiça. Este elemento fez com que os homens ficassem à sua imagem, à sua semelhança. E é por isso que nós vemos agora, muitos de nós não conseguimos vencer nossos vícios. Muitos de nós, seres humanos, não conseguimos vencer o nosso orgulho, não conseguimos vencer os nossos desejos carnais, que atuam na nossa carne, no nosso ser, e nos impulsionam a praticar o pecado, a praticar a mentira. E nós, muitos de nós, seres humanos, tentamos até vencer essas práticas, mas você observa que a maioria não consegue. Por mais que tenta vencer, alguns que buscam a imoralidade para satisfazer os seus desejos, para buscar um pouco de alegria, muitos que estão envolvidos com isso,
eles não querem estar. Eles tentam escapar. Muitos até não gostam dos vícios que estão escravizados. Alguns que estão caminhando pelo caminho do roubo, outros pelo caminho do homicídio, outros pelos caminhos das drogas. E muitos deles querem deixar estes caminhos, mas não têm força. Eles buscam, até cometem delitos, e de repente se pegam dentro de seus quartos, de suas casas, no terreno baldio, chorando, triste pelo que fez e com vergonha de si mesmo, mas de repente no outro dia está fazendo e cometendo as mesmas práticas. Isso é a consequência da escravidão que Satanás trouxe para a terra, para os seres humanos, para mim e para você. Mas eu quero dizer a você que se tiver um sentimento no coração sincero, no homem, na mulher, no jovem, naquele que está andando nestas práticas, se tiver um desejo verdadeiro e autêntico de mudança, eu quero lembrar a você que está envolvido com isso, ou situações semelhantes a estas. Talvez o homem, talvez nós mesmos que aqui estamos, se souber de que você está envolvido com isso, talvez nós não vamos conseguir te perdoar. Talvez alguém não vai conseguir te ajudar. Mas eu quero dizer para você que existe um ser que morreu por cada ser humano, e quando ele pisou nesta terra, ele esteve entre pessoas que viviam em práticas malignas, e alguém estava olhando quando ele estava perto dessas pessoas. Alguém disse para ele e ficou fazendo comentários pelo fato dele ali estar. Alguém não gostou, mas então Jesus olhou para aquelas pessoas e disse a seguinte frase: que quem precisa de médico não são os sãos, mas quem precisa de médico são os doentes. E ele veio para os doentes. Ele veio como médico para trazer a cura, para trazer a saúde espiritual. Ele veio como médico para trazer a libertação. Ele veio como médico celestial para fazer aquilo que nenhuma criatura, que nenhuma criação, que nada nem ninguém pode fazer. E o que ele veio fazer? Em 1ª Epístola de João, capítulo 3, ele disse que ele veio para desfazer as obras do diabo, para aniquilar aquilo que o maligno fez e transformar os seres humanos que nele acreditarem em filhos de Deus. Esta é a promessa dele para todos aqueles que estão afundados em seus pecados. E quem são aqueles? Sou eu e você, porque em Romanos capítulo 3 está escrito que todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. E em João capítulo 3 escrito também está que aquele que não acreditar em Jesus, ele já está condenado, ele já está julgado, e sobre ele a ira de Deus permanece. Mas Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á e encontrará pastagens. Ele disse que é a porta, que ele é a saída. Sim, significando dizer, ele é a esperança. Ele disse que aquele que nele acreditar, que nele crer, ainda que esteja morto,
Ele falou: eu ressuscitarei no último dia, significando dizer que se o homem, por mais miserável, pobre e desgraçado que nós sejamos, ainda que o homem esteja na sarjeta ou prestes a perecer, prestes a descer o abismo mais profundo que é o inferno, como estava aquele ladrão da cruz, condenado já a não apenas a morte, mas dali, como ladrão, ele iria sim para o inferno, porque é isso que a Bíblia diz, que aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que mentem, aqueles que são corruptos, injustos, os assassinos, os promíscuos, esses irão para o lago de fogo e enxofre. E alguma dessas práticas aquele ladrão estava praticando, mas você observa que Jesus estava ali do lado, e Jesus, ele não teceu juízo contra aquele homem, Jesus não o julgou ali, não teceu sentença, mas Jesus observou o que ele estava falando. Ali tinha dois ladrões na cruz, um olhou para Jesus e começou a desprezar o Filho de Deus, ele desprezava o seu Criador, ele estava partindo ali para o Seol, ele estava prestes a morrer, e ainda assim ele não se arrependeu, ainda assim ele não foi humilde, ainda assim ele não pediu ajuda, pelo contrário, ele desprezou o Filho de Deus que estava na cruz ali, estava sangrando, e derramou até a sua última gota de sangue, e foi zombado, e antes de chegar ali ele foi cuspido, antes dele chegar naquela cruz arrancaram os pedaços dele, e ele fez tudo isso porque ele queria salvar aquele ladrão que estava ali na cruz, não apenas o que se arrependeu, mas aquele que também debochava dele, ele queria salvá-lo, mas aquele homem não se arrependeu, não o reconheceu ali, não pediu desculpa, não pediu perdão, não pediu sua ajuda, mas o outro olhou para ele e disse: eu roubei, eu sou ladrão, eu mereço estar aqui, eu fiz isso, mas Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, quando olhou para o coração dele, Jesus viu sinceridade, e naquele mesmo dia, aquele ladrão que estava prestes a morrer e descer ao abismo, ele entrou no reino de Deus, ele foi para o paraíso. O que é que nós estamos a dizer aqui a você? Não importa o que você fez, não importa o que você fez ontem e até este presente momento, Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, que enquanto temos vida, enquanto nós conseguimos, enquanto Ele nos dá a oportunidade de nós se arrepender, de nós confessar os nossos pecados, de nós reconhecer o senhorio dEle, enquanto nós estivermos vivos e houver essa oportunidade, Ele está dizendo para você e para mim que há uma esperança, e a esperança é Ele. Todavia, se nós não aproveitarmos esta chance, então inevitavelmente haverá um juízo, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6. Mas é este salário que Jesus não quer que eu e você colha. Jesus não quer que eu e você compareça diante da presença dEle e do Pai com injustiças. Você imagina, Deus sabe de tudo, ninguém pode se esconder dEle. O salmista disse: para onde irei eu? Para onde irei eu? Na intenção de se esconder de ti, porque se eu subir até o céu, aí tu estás. Se eu descer até as profundezas da terra, tu também estás. Nos mares, tu também estás. Deus disse que nada fica encoberto diante dos olhos dEle. Então observe, meus amigos, ouvintes da palavra de Deus, ninguém se esconde de Deus, e Deus precisa que nós nos arrependamos antes que nós morramos nos nossos delitos, que nós morramos nos nossos pecados, porque se comparecemos perante a presença dEle após a morte em injustiça, Ele não tem mais o que fazer por você e por mim. Ele não pode me colocar e te colocar no céu, Ele não pode te proteger dEle mesmo, Ele não pode, porque Ele é justo, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Eu quero deixar essa escritura aqui para você.
Observe o que ele diz aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Observe o que ele fala: filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e vocês compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure seguir a sabedoria e compreensão e não esqueça nem se afaste do que eu digo. Observe o que Deus está falando para mim e para você. Ele está te lembrando que o caminho é Jesus. O caminho é o Filho de Deus. O caminho é o sangue de Jesus. O caminho é o amor, é a obediência a Deus. O caminho é o temor, é o respeito a Deus. Ele está lembrando a você e está dizendo para mim e para ti, esse é o desejo dele, querendo que você e eu seja filho dele, querendo que você e eu seja aos olhos dele como seu servo, a sua imagem. E aí ele vai dizendo: não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. E aí ele fala: para ter sabedoria é preciso pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. O Senhor está dizendo: se esforce, corra atrás de mim, faça de tudo o que tiver ao seu alcance para me encontrar. Enquanto você ainda tem vida, invocai ao Senhor enquanto ainda se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Ele está dizendo: me invoquem, me busquem, eu vou vos ajudar. Ele está dizendo aqui: me busque, me peça ajuda, e eu tenho poder para libertar vocês. Eu tenho poder para libertar todo ser humano que confiar em mim e arrancá-lo do mais vil, da mais triste e infeliz situação. Eu tenho poder para libertar das drogas, eu tenho poder para libertar do orgulho, eu tenho poder e autoridade para transformar e fazer um milagre nas vossas vidas. Ele está dizendo: portanto, me busquem. E olha o que ele diz aqui: ame, meus filhos, ame a sabedoria e ela tornará você importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Olha o que Jesus está dizendo para você. Isso é Deus falando para ti. E aí ele diz: escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo a você, e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre daquilo que você tem aprendido. A educação que eu lhe dou, que a sabedoria lhe dá, é vida. É vida para você. Guarde-a bem. Não vá onde os maus vão. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afastem-se do mal. Desviem-se dele e passe de lado. Olha o que Deus está dizendo para você. Olha o que Ele está avisando para nós. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que eles caminham, a estrada em que as pessoas direitas caminham é como a luz da aurora, meu filho, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, e eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. O Senhor Deus diz que Ele é segurança, Ele é proteção para aqueles que obedecem a sua palavra, mas
A sua palavra é destruição, vergonha e desgraça para aqueles que a desobedecem. Busque a segurança dele. Ele fala para você agora aqui, terminando: meus filhos, prestem atenção no que eu digo a vocês. Escutem as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem as entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança e não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Esse é o conselho de Deus para você que está em casa, para você que está aqui na praça. Eu quero deixar essa palavra para você. Para o meu coração, Jesus está voltando e te ama, Ele morreu por ti. Busque Ele enquanto você está vivo, enquanto ainda tem a chance, porque Ele é justo. Se você se arrepender, se eu me arrepender, se eu for fiel, então Ele te abraçará e me abraçará com a vida eterna. Mas se nós continuarmos nas nossas más práticas, então Ele não terá outra escolha senão me lançar e te lançar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus continue abençoando você e sua família. Eu queria agora fazer uma oração por ti, fazer uma oração pela tua saúde, fazer uma oração para que o Senhor proteja a sua vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus nesta noite, Pai, aqui nós te glorificamos uma vez mais. Senhor, muitos ouviram a tua palavra nesta noite, louvores ao teu nome. Pai, alguns deles estão dentro de suas residências e só o Senhor sabe o que eles estão a pensar. Só o Senhor sabe o que eles estão a passar. Só o Senhor sabe quem são cada um deles. E neste momento, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, não há limite para ti, Senhor. Os teus olhos, as tuas mãos são poderosas, eficazes e eficientes. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia deste ancião, tenha misericórdia desta jovem, deste homem, desta mulher. Tenha piedade, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus, onde quer que eles estejam agora. Ó Senhor, que a tua graça, a tua compaixão, a tua bênção e a tua proteção, Senhor, os alcance. Pai, em nome de Jesus, ainda que eles tenham dificuldade de compreender, de ouvir, de perceber, mas Pai, que eles saibam e entendam, que eles sejam alcançados de todo mal, Senhor, toda ferramenta forjada para trazer maldição, para trazer destruição, morte e desgraça sobre suas vidas, sobre nossas vidas agora. Eu oro agora destruindo tudo, e que todas as bênçãos do Senhor, segundo a tua misericórdia, agora venha sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta criança, Senhor, a tua proteção em todas as áreas, desde as áreas espirituais até a material, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal seja destruído e que o sangue de Jesus os alcance, que o sangue de Jesus os toque e que eles sejam visitados com sonhos poderosos e que eles sejam convencidos pelo teu Espírito Santo de toda justiça e verdade, em nome de Jesus, e vejam o teu reino, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu queria convidar você, faça essa oração comigo. Se você crê em Jesus e quer receber Ele como teu único e suficiente Salvador, aí onde você está, repita essa oração, por favor, comigo. Poderoso Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Senhor Jesus, eu confesso todos os meus pecados. Eu confesso toda a minha injustiça e corrupção.
Senhor Jesus, e eu me arrependo, e eu te recebo como meu único Senhor e o meu único Salvador, em nome de Jesus. Nesta noite eu nasci de novo. Amém. Glória a Jesus. A evangelista Diele vai continuar a adoração aqui. Muito obrigado a todos. O Senhor Jesus, Ele está voltando e ama você. Ele morreu por vocês. Deus abençoe, meu filho. Aleluias. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande
do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me.